Tema de hoje, Allan Kardec, parte 3. Então, gente, e aí eu acho que muito disso, né, dessas pessoas que acabam contestando, né, desmerecendo o Kardec, eles não entendem como foi o processo desta codificação. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Por isso que eu trouxe essa questão do tema, porque as pessoas não entendem como foi feito isso. É como o Alexandre falou, muita gente acha que ele simplesmente foi lá e foi escrevendo, e não foi assim. Ele precisava, como a Carla disse, ter toda a bagagem que ele tinha, ele foi selecionado sim, ele podia escolher continuar com a missão ou não, né? Ele tinha ainda essa escolha, né? A espiritualidade fala para ele isso em determinado momento, que ele podia, que se ele aceitasse realmente aquela missão, ele teria uma missão não no sentido missionário de Jesus, outro tipo de missão. Ele teria a vida dele completamente abalada, né? Uma das coisas que mais doeu nele foi ele ter sido ridicularizado no grupo das ciências parisienses, que era um grupo que eram amigos dele, que se diziam amigos e que na primeira oportunidade viraram as costas para ele. Então aquilo foi uma coisa assim bastante dolorosa. Ele teve que abdicar de muita coisa para ele poder levar adiante a codificação. E uma coisa que eu achei super interessante quando a gente vai ler a introdução do Livro dos Espíritos é que ele fala assim, e aí é legal porque é ele falando, é ele que está escrevendo, né? Porque a gente tem exatamente essa coisa. O fulano vai falar sobre Kardec, só que você não vai beber da fonte. É isso que muitos e muitos estudiosos espíritas, né, como o Paulo Henrique de Figueiredo, eles têm feito, eles têm ido lá na obra, eles têm ido na fonte para poder discutir, porque realmente, como a Carla falou, e o Alexandre também pôs bem, houve porque assim, o que acontece? Os romances e os outros livros, o Espiritismo, ele já mostra desde o início que é para ele ser acessível a todos, tanto que ele começa com o fenômeno das mesas girantes. Então, quando você tem a doutrina e você tem outros meios, né, para tentar falar da doutrina, como romances, como poesia, como música, enfim, você está atingindo várias formas. Só que as pessoas elas simplesmente acham que isso não é importante, isso é importante. Não é assim que funciona. Não que isso não seja importante, não que as outras obras não sejam, mas a gente precisa conhecer Kardec na fonte. E ele fala assim, né, que a doutrina, o estudo da doutrina espírita deve ser feito por homens perseverantes, isentos de prevenções, sérios, animados de firmeza e sincera vontade de atingir um resultado. Não dá para estudar a doutrina se você achar que você vai ler e já vai logo descobrir que está tudo, né? Principalmente no trabalho dele. E ele fala que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que ele dá. Então, ele passa todo o restante da vida dele dando continuidade a isso. Mas, no fim, ele diz assim: em nenhum momento ele se apropria dessa coisa como sendo dele, que ele poderia simplesmente falar, não, fui eu que fiz, e virar um profeta, né, e dizer que construiu uma doutrina. Não, ele até escolhe um nome que não é o nome dele real, para justamente não poluir, né, porque ele era um homem conhecido, um homem respeitado, para não poluir aquilo. Não é porque ele era covarde, não queria que... Não, é outra coisa, né? E aí ele fala assim, que a doutrina é mérito unicamente dos espíritos e está inacabada devido à nossa condição intelectual. Olha só, né? Então, a gente tem avançado, a gente precisa avançar nesses estudos, a gente precisa avançar nessas coisas. Então, o Kardec, ele não fecha nada, né? Mas é interessante a gente falar um pouquinho sobre a metodologia dele.
né? Porque eu acho que isso é um ponto fundamental da doutrina. Que ele começa, primeiro que o Kardec é o cara das perguntas. E ele faz as perguntas certas. Porque é isso, gente, não adianta você ir lá e querer descobrir determinada coisa se você não faz a pergunta certa, tá? A gente pode ter muitas respostas, mas tem que ter a pergunta certa. Então ele faz essa análise de várias perguntas e começa a, como o Alexandre disse, distribuir, como isso acontece em vários lugares, ele se utiliza de vários médiums ali, né? E ele pega e compila isso. Então, ele vai pegar a primeira pergunta do Evangelho, que é o que é Deus. Ele vai ter diversas respostas em diversos grupos diferentes. E ele vai descartar aquelas que não são não tem uma coerência, elas precisam ter uma coerência, elas não precisam necessariamente ter as mesmas palavras, mas elas precisam ter o mesmo conteúdo. E aí o Kardec tem esse cuidado de limpar isso e de falar, olha, isso aqui realmente, como o Alexandre falou, se não tivesse todo uma quantidade, toda uma consistência daquilo que ele estava falando, ele descartava. Porque ele era um cientista e ele sabia como trabalhar a amostragem, como trabalhar todo esse processo metodológico. Então, eu queria perguntar para o Sidney agora. Sidney, você acha que justamente essas escolhas metodológicas do Kardec favoreceram a construção de uma doutrina que realmente tivesse um valor aí eterno é uma palavra muito forte, mas um valor duradouro aí que até hoje a gente ainda está patinando em cima, mas que ainda faz muito sentido, né, nos dias de hoje. Faz, e eu acho que não tem qualquer outra pessoa no mundo hoje que tenha a dedicação que ele teve. Não conheço uma área do conhecimento humano em que uma pessoa seja responsável por um método tão rigoroso, tão cuidadoso para elaborar um pensamento. Então, não é só importante porque ele disse coisas coerentes, verdadeiras, legitimadas e metodológicas. A gente não consegue fazer isso em plenos 21 com a vacina. Não existe consenso algum, né? Tá lá os cientistas de um lado brigando por um jeito de fazer as coisas, e está lá todo o restante da sociedade, né, os políticos, os empresários, contestando sem ter uma vírgula de conhecimento científico. Então, quem tem essa força hoje em dia? Ninguém tem. E nós estamos, pelo menos, 200 anos na frente, né? 200, 1880, 1900, 2000, uns 300 anos, mais ou menos. Né? Uns 300 anos na frente, e com toda a ferramental, conhecimento que a gente tem hoje, ninguém se dedicou a tanto. Então, eu acho, sim, que é importante. A Igreja Católica, o judaísmo, também possuem grandes estudiosos, grandes teólogos, dedicados a entender, traduzir e compilar o ensinamento de cada uma das suas religiões. Né? Mas qualquer pessoa, por exemplo, qualquer pessoa hoje não tem essa dedicação exclusiva, não tem esse cuidado, esse esmero, não tem. Então foi importante, sim, acho que não só é importante, ela é determinante para a gente entender as coisas como elas são. Por isso que a gente classifica como a terceira revelação. Porque se fosse só o pensamento de uma pessoa, assim, ok, eu concordo, eu discordo, eu acho que podia mudar isso, acho que podia mudar aquilo, aí vira opinião. E opinião, por mais
benevolente que seja, ela está naturalmente contaminada pelo interesse pessoal. Né? Então, para uma religião ser validada, ela não pode ter interesse pessoal sobre o interesse coletivo. Né? Então, a religião tem que ser para todos, deve ser para todos, e a partir do momento que ela tem uma leitura pessoal, aí ela deixa de ser religião, ela vira opinião. E é interessante que o Kardec em nenhum momento se utilizou disso, né? Ele poderia se utilizar e ganhar, mesmo que ele fosse criticado como ele foi, né, em várias coisas, mas ele poderia ter sido vangloriado, né? Se ele tivesse se apropriado disso como se fosse uma obra dele mesmo. Mas assim como Chico Xavier, em nenhum momento ele diz que esta obra é dele. Ele faz um trabalho de compilar. Então, ele começa com o Livro dos Espíritos, mas ele vai entendendo que ele precisa se aprofundar em determinados assuntos, né? Principalmente a questão da mediunidade, porque como a mediunidade ela é o principal veículo de comunicação dos espíritos, as pessoas precisavam compreender, porque não podia ser assim a qualquer coisa, né? Tinha que se entender quais eram os mecanismos, o que tinha ali por trás. E a própria espiritualidade, conforme o nosso nível evolutivo, vai trazendo os assuntos de acordo com as nossas possibilidades. Então, ele começa de um princípio básico: o que é Deus? Aí ele vai avançando e ele vai trazer a ideia da mediunidade, daí ele vai trazer as ideias sobre céu e inferno, que ele vai mudar paradigma, e aí ele vai, não ele, né, mas os espíritos vão trazendo essas ideias e Kardec vai compilando isso dentro da doutrina espírita, né? E é interessante porque algumas pessoas acham que o Kardec como para nós alguma coisa meio santificada, né? Como se fosse assim um Moisés, como se fosse um Maomé, como se fosse um profeta ali que traz, né? E eu queria que a Carla falasse um pouquinho para as pessoas o que o Kardec, a figura de Kardec representa para nós espíritas, né? Ele tem esse cunho santificado. O que é que ele, como nós espíritas temos essa visão aí do trabalho de Kardec e daquilo que ele representa para a doutrina? Eu acho que é muito difícil para a gente entender a grandeza dele, né? Então, eu fico imaginando o cérebro desse homem e o magnetismo que ele tinha até para essas cartas chegarem do mundo inteiro para ele. O trabalho que ele tinha para ler, para entender, para desmistificar. Então, foi um trabalho muito grande, né? Então, ele, como homem mesmo, como ser humano, tanto que ele se dedicou a isso. E dele não querer idolatria. Ele mesmo não pensava que ele era dono da terceira revelação, né? E nem se colocou nessa condição, né? Deve ter sido algo muito apaixonante, assim, né? A gente que trabalha dentro de uma casa espírita pequena, que não tem toda essa grandeza, de repente vem uma comunicação de um mentor, ou algo assim que está acima de nós, já é muito difícil para o médium suportar, né? Tudo isso que chega, né? Porque a gente não tem condições, muitas vezes, de sentir, e a gente às vezes fica extasiado com aquilo, né? E aí acaba entrando muitas vezes até num processo obsessivo de fascinação. Então tem que tomar muito cuidado. Então, muitas pessoas, ou elas idolatram Kardec, que tudo é Kardec, né, que a gente percebe na doutrina espírita, e aí esquecem de estudar a obra, para que serve, o que aquilo serve para mim, né? O que eu vou fazer com aquilo, né? Porque ele escreveu para a gente, né? Porque a gente sabe que ele é um espírito evoluído, aquilo para ele talvez aquilo era muito familiar, né? Porque até para fazer as perguntas você tem que estar familiarizado com os espíritos.
né? E para entender também o que eles estão falando, você tem que ter uma certa familiaridade. Então, o que a gente percebe? Ou desprezam Kardec, a gente está bipolar, ou idolatram. E as obras mesmo, o estudo, aquilo que a gente precisa aprender, ninguém está querendo saber. Aí, o que acontece? Começa a ficar na fofoca, os que desprezam Kardec começam a trazer fofoca, fazer fofoca, falar quem ele foi na outra vida, quem ele é nessa vida, quem é não sei o quê, especulando a vida dele, a vida pessoal dele, falando uma porção de coisas que a gente nem sabe se é verdade, que também não interessa para a gente saber, né? Ou falam ou ficam endeusando Kardec, mas não estuda, não observa, como você falou, você pegar ali a introdução do Livro dos Espíritos, ali você vai sentir o ser Kardec, o homem Kardec, a pessoa Kardec, né? E com certeza, apesar de toda essa seriedade, de tudo que ele trazia para a gente, de todo esse estudo, de tudo que ele devia ser uma pessoa extremamente amorosa, porque ele estava ali, ó, junto com o Espírito da Verdade, o Consolador prometido. Então, ele tá ali pela humanidade, ele não estava ali para ele. Então, imagina o amor também que essa pessoa tem. Porque geralmente quem é muito Kardec é muito racional. Que a gente percebe na doutrina espírita, quem é muito Kardec, sabe, que fica ali, que é aqueles que idolatram Kardec, são pessoas extremamente racionais, elas não têm emoção. E ele tinha emoção, ele tinha amor, tinha carinho. As questões que ele traz no Evangelho segundo o Espiritismo, da própria caridade, que a gente vê fora da caridade, não a salvação que a gente estava falando, né? Que às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver com o tema, mas a terceira revelação é a ação, ela é a caridade, ela é pura caridade. Né? E as coisas que ele deve ter feito, que a gente não sabe, de caridade mesmo, porque era uma época que tinha muita pobreza, que era muito ostensivo, né? Então, eu penso assim, a gente precisava humanizar Kardec, não humanizar dessa forma que as pessoas ficam falando de fofoquinha, sabe? Porque ele teve filho não sei com quem, porque aconteceu, sabe, umas coisas besta, traiu a esposa, umas coisas que não tem nada a ver. Trazer a parte humanitária dele mesmo. Como que ele lidava com as pessoas, como que ele conversava com as pessoas, como que essas cartas chegavam, como que ele desprezava certas cartas. A gente, quando passa por a gente tem aí uma missãozinha, que todos nós temos as nossas missões, nossas provações e nossas expiações, em pequenas escalas e outras em grandes escalas. A gente está ali determinado a uma missão. Quando acontece um conflito, o que a gente faz? A gente se desespera. A gente sai correndo, a gente não quer mais, a gente fecha a porta, a gente briga com quem contesta com a gente não quer mais olhar na cara. Será que ele tinha isso? Porque ele foi traído pelos próprios amigos, né? Como que ele sentiu isso? E continuou. Então, a determinação dele, será que nós somos determinados também? Dentro das nossas pequenas missões, né? Como pai, como mãe, como trabalhador, como pessoas comuns. Então, assim, eu penso que a gente tem que humanizar o espiritismo, humanizar Kardec, mas não dessa forma que a gente está vendo aí, não, porque está tendo muita briga em relação a ele, sabe? E eu penso que é muito triste. Eu acho que ele não está nem ligando para isso, porque ele sabe da nossa condição. Mas eu penso que para a doutrina espírita é muito triste essas intrigas que estão havendo por aí. Né, dessa briga entre o racional e o emocional, sabe? A gente fica muito na matéria, e olhando lá o livro dos Espíritos, por que a primeira pergunta, o que é Deus, né? Ele traz Deus, ele traz para a gente olhar para a Terra mesmo. A primeira parte do livro dos Espíritos é toda horizontal. É tudo assim, igual o Sidney falou, a gente precisa ainda das mesas de net, a gente precisa ainda. Infelizmente, ainda faz parte da nossa, não deveria, assim como nas comunicações, nos fenômenos mediúnicos, precisa de materialização? Precisou. Precisa a pessoa sentir o passe no coração, no cardíaco, nos chakras? Precisa, porque senão ela não acredita. A gente ainda precisa sentir na matéria.
conforme a gente vai crescendo, vai evoluindo, a gente não precisa mais. E ali no Livro dos Espíritos, a gente vai vendo que ele vai galgando o degrau. Cada parte do Livro dos Espíritos, ele vai trazendo uma nova consciência, saindo da matéria, entrando na parte espiritual, que é a parte da mediunidade. Aí explica todos os fenômenos mediúnicos, mas dentro ainda um pouquinho pé na matéria. Porque a mediunidade, ela é física também, né? Ela é orgânica. Aí depois começa a falar das leis divinas, da parte moral. Então, é uma escadinha ali. Se você não entender bem a matéria, igual falou, se a gente não entender a primeira revelação ali, não tem como a gente chegar na terceira. É um degrauzinho. E aí só vai vir as outras depois que essas estiverem bem administradas aqui por nós, né? Mas eu não sei se respondeu a tua pergunta, Respondeu, assim. É difícil falar de Kardec, né, gente? porque Porque a gente não tem nem, acho que nem 1% da grandeza desse homem, né? E a gente acha assim, né? Muita gente acha que o espiritismo, né, endeusa, e não é. Kardec foi um codificador, mas ele era um homem, ele era humano, ele tinha todas as questões que a gente enfrenta também, mas como você disse, ele era diferenciado, sim, justamente porque ele tinha uma questão aí para seguir. Sidney, você quer complementar? Eu ia dizer que, olhando a religião, parece um microcosmo do jeito que a gente é nos outros aspectos da vida, né? Porque, por exemplo, por que a gente precisa tanto da crítica, né? Por que as pessoas precisam tanto contestar, colocar em dúvida, desqualificar um determinado conhecimento? Não só o religioso, mas fazemos isso com tudo, mas especialmente o religioso, que é o nosso tema aqui. Então, assim, 95% das pessoas, a primeira reação é sempre a dúvida, né? Ah, mas não era bem assim. Ah, mas isso não está certo. Ah, mas não sei o quê. É que eu acabei de falar sobre o estudo, né? A gente deveria olhar para a religião, que em tese é uma coisa, é uma ferramenta para a gente se melhorar, de forma leve, né? De forma agradável. Assim, não, eu quero entender, eu quero compreender, eu quero estudar, eu quero saber por que é assim. Se eventualmente você tiver uma dúvida ou outra, ok você perguntar, você ter dúvida, né? Mas sem conhecer algo, sem saber do que se trata, sem ter o mínimo de conhecimento, a gente já começa com isso. Ah, mas Kardec, na verdade, não era tão bom assim. Ele era pecador. Ah, mas na verdade não foi isso que ele quis dizer. Então, assim, de novo, né, é uma opinião. Opinião a gente pode ter, e é saudável que tem. Mas a opinião, a dúvida, ela deve servir de motor para buscar o conhecimento, né? Não para desqualificar. Então, assim, se você tem dúvida, então vai estudar, né? A dúvida é sua, a dúvida não está no que está escrito, a dúvida está no que você entende. Então, se prepara melhor, né? Então, tem esse aspecto nosso, humano, que eu compreendo, somos todos estúpidos, mas é de uma tristeza enorme, porque a gente desqualifica qualquer coisa antes mesmo de conhecer. E isso vai contra, especialmente, o princípio científico da coisa, sem contar o educacional, o espiritual, o emocional e por aí vai. Exatamente. E, assim, para a gente finalizar aí para as considerações finais, eu só queria que o Alexandre falasse um pouquinho sobre o que é o Pentateuco, porque espírita fala, tá no Pentateuco, tá no Pentateuco, tá no Pentateuco, e às vezes as pessoas que não têm essa familiaridade com o espiritismo não entendem o que é o Pentateuco. Então, eu gostaria só que você falasse para as pessoas o que é o Pentateuco,
qual é a importância que ele tem dentro da doutrina? Pentateuco é a base da doutrina espírita, né? Pentateuco por conta, penta, né, que são 5. Os 5, as 5 obras básicas que geraram todo o conhecimento acerca do que nós conhecemos hoje como espiritismo. E óbvio, né, a importância ela está na obra em si, né? Por ela trazer essa visão, trazer esse trabalho, né, essa tradução que Kardec fez em relação a todo o movimento que ele acompanhou, a todos os fenômenos. Ele criou um código próprio para poder entender. Esse código ele testou, retestou, aplicou, aperfeiçoou para chegar justamente num. Vamos pensar na seguinte maneira: ele criou o telex espiritual na época, né? Ele criou um meio de como se chegar nos espíritos e receber o retorno, né? Então ele inclusive foi um grande tecnólogo, né? Que sem usar obviamente a tecnologia que hoje a gente conhece, né? Mas ele desenvolveu todo o método, né? Como da parte daqui para lá e parte de forma inteligível e como vem de lá para cá e a gente consegue entender também. E todo esse movimento de troca, de vai e vem, não foi só uma vez, né? A gente já falou exaustivamente, né? Para responder a primeira pergunta do que é Deus, provavelmente foram N comunicações, N fontes, N comparações, N cruzamentos de dados para definir justamente a primeira e quanto mais as outras perguntas, né? Que fazem parte do Livro dos Espíritos. Aí você imagina tudo isso agora ampliado, né, dentro de toda a obra, né? Então, o Pentateuco são os 5 livros que compõem a doutrina espírita e a base do espiritismo, né? De novo, quer entender o espiritismo? Leia Kardec, né? O resto é acessório, o resto é exemplo. Kardec é que traz o conceito, traz a origem, traz a raiz de tudo. Então é lá que está o conhecimento. Isso, são 1018 perguntas no Livro dos Espíritos. Então, vamos fazer, né? Pelo menos nessa versão aqui que eu estou vendo, 1018. Então, imagina, gente, como que foi isso? Foi muito trabalhoso. Isso só falando do Livro dos Espíritos, né? Então, é bem interessante. Só para eu começar as considerações finais, eu queria ler para vocês quais são os espíritos que assinam o Livro dos Espíritos. Só para a gente ter uma breve ideiazinha do que era que estava ali, como a Carla falou, dos espíritos que estavam próximos ali de Kardec. E isso me chamou muito a atenção, porque, embora a gente vê os trechos dentro da obra, você não tem a dimensão do todo, né? E aí ele faz essa colocação na introdução e eu achei super interessante. Então, olha só. Primeiro, o naipe dos espíritos. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito da Verdade, que a gente sabe que é um todo também, né? Sócrates, Platão, Fénelon e Franklin, que daí ele não fala qual Franklin que é, não sei exatamente qual é a parte. Mas isso é só para a gente ter uma noção dos espíritos que estavam ali dando uma assessoria para Kardec, né? Então, assim, gente, não dá para gente falar assim, não, o Kardec não estava bem assessorado, né? Então, mediante essa colocação aqui, eu queria que vocês começassem aí fazendo as considerações finais de vocês. Um de cada vez, por favor. É difícil, né, ter uma roda de amigos dessa, né? Aí a gente compara com a nossa, né? Quem são nossos amigos, né? Então, não, eu agradeço bastante meus amigos, né? Eu observo isso. Eu até estava conversando hoje com um amigo meu.
Falei, nossa, eu só tenho que agradecer a minha família e meus amigos, né? E, mas assim, é uma potência muito grande, né, gente? E devia sair coisas ali que a gente não tem nem condições de pensar ainda. Por isso que falam que a codificação é o código, né? Conforme a gente vai ampliando a nossa consciência, a gente vai enxergando coisas assim muito interessantes nessas perguntas. Nossa, parece que eu nunca li isso, parece que eu nunca vi isso. Eu estava lendo lá sobre as paixões, né? A gente vê as paixões como algo ruim. Aí vem o livro deles e fala assim: a paixão é boa, né? Então ela pode ser utilizada dessa forma. Então, como que eles não têm preconceito? Tudo isso é nossa visão, a visão da gente, né? E às vezes a gente traz assim de uma forma pesada. É o que o Sidney falou da leveza, ela é muito interessante. A gente não traz essas respostas de forma leve, de forma gostosa, de forma que veio para consolar e agregar valor para a nossa vida. Tem uma menina que eu conheço que ela fala assim: eu tenho medo do livro dos Espíritos, eu tenho medo do Evangelho, ele é perigoso. E cada vez que eu abro, ele me dá um tapa na cara. Eu falo, meu Deus, para com isso. Né? Você acha que essa foi a intenção de toda essa potência, né? Então, olhar para eles com muito amor, com muito carinho, e pensar realmente como que eles nos veem. Porque é um presente, né, gente? A terceira vida em revelação é um presente de Deus para gente. Né? É algo crístico, né? E a gente falar uma coisa dessas, né? Que é perigoso, que é um tapa na cara, né? Que a gente não entende. Então, se a gente não entende, vamos para outra religião, vamos procurar alguma coisa que a gente vai entender, né? Porque se a gente for ver, tudo que está ali está em todas as religiões, está em todas as seitas, né? Não é só para os espíritas. Por isso que eu falo, tem pessoas que não são espíritas e que não se denominam espíritas e que são espíritas, e espíritas que não são espíritas. Imagina um espírita que não gosta de Kardec. Por que ele está fazendo espiritismo? Às vezes eu fico pensando, o que essa pessoa está fazendo aqui se ela não gosta de Kardec? Toda vez que você fala do Kardec, parece que você está falando do demônio. A pessoa sai correndo, ou fica criticando, ou fica falando mal dele. Eu falo, gente, o que está fazendo o quê? Né? Dentro dessa doutrina tão bonita, né? Então, vai muito da nossa mentalidade também, de como a gente enxerga as coisas, né? Então, a gente pode interpretar de mil formas. Eu abri o Evangelho e interpretar aquilo como algo ruim para minha vida, ou como algo que vai ser bom, que vai fazer com que eu evolua todos os dias. E pode ver, a gente está aí 30 anos de espiritismo, e a gente não se cansa de ler, né? O Evangelho. A gente que faz Evangelho no ar com as crianças, em casa ou sozinho, a gente não cansa. Não é uma coisa que a gente fala, não vou fazer nunca mais. Não quero mais saber disso. A gente sente falta, né? A gente gosta. Às vezes a gente não entende naquele momento, mas depois de um tempo a gente entende. É isso, muito obrigada, Carlinha. Vamos lá, quem vai ser agora a consideração final? Sidney ou Alexandre? Pode ser, Joe. Então vai. Concordo e discordo da sua amiga, Carla. O Espiritismo, quando você abre o livro dos Espíritos ou o Evangelho e ele te dá um tapa na cara, é porque você está indo lá com a motivação e a pergunta errada. Quando você tem a motivação e a pergunta certa, você só encontra a resposta. Né? E isso funciona muito assim, né? Às vezes você está numa encruzilhada, você está precisando de uma ajuda, e aí você recorre, não só pro Evangelho, pro Livro do Espírito, tem um Minuto de Sabedoria também, né? E você recorre a alguma fonte, né? E você recebe uma resposta. Se veio tapa na cara, provavelmente a motivação, a pergunta que você está colocando ali, você não deveria estar fazendo. Né? É algo que você já deveria ter compreendido, por isso que você está tomando um tapa na cara. Agora, se vem uma resposta, e se você tem a intenção boa, se você tem a pergunta correta, com certeza vem uma resposta e essa resposta vai te ajudar em qualquer desafio, em qualquer momento que você está da sua vida.
né? Então, de novo, eu acredito eu até comento com a Cláudia, eu sou um pouco ortodoxo em relação a espiritismo, porque para mim espiritismo é o Pentateuco. Não estou falando nem de endeusar Kardec, mas eu estou falando, para mim é o básico. A gente tem que ir na fonte. Né? Onde surgiu tudo? Está ali, ó, o material está ali. O resto é exemplos. O resto é exemplos. Né? Então lá está escrito isso, isso e aquilo. Depois vem uma obra para exemplificar. Olha, sabe, é que nunca tem essa referência direta, né? Mas se você lê alguma obra e você começar a comparar com o livro, você vê, olha, o que eu vi no livro, eu estou encontrando um exemplo aqui. São exemplos para ajudar a gente, né? Eu me lembro até um evento, eu acho que até já falei em uma das nossas aqui, de um grande amigo nosso, Eduardo Levado, né, que participou com a gente aqui, inclusive, uma vez que teve um evento, não vou dar detalhes que eu acho que não é necessário, mas algumas pessoas chegaram e falaram, a gente está recebendo apostilas do plano espiritual ditadas direto por Allan Kardec, e a gente vai abandonar o Pentateuco e nós vamos começar a nos aprofundar nesses detalhamentos, que isso daqui é muito mais puro e não sei o que tem, né? E eu lembro da resposta dele na época, ele falou assim, olha, vocês têm todo o direito de fazer o que vocês acharem que bem entender. Nós continuamos com as obras básicas. Né? E acho que essa resposta tem que ser para qualquer situação, né? Antes de qualquer coisa, nós continuamos com as obras básicas. De novo, o resto é acessório, o resto é exemplo. As minhas considerações finais são ipsis literis o que já foi dito. Mas eu acho que tem uma característica que eu gostaria que a gente levasse em conta como humanidade, que é esse desarmar, sabe? Contestar tudo que vem pela frente sem conhecimento é a principal característica do ignorante, né? Eu ficaria feliz em conhecer algo mais a fundo, em estudar algo, em compreender. Acho que isso é a grande palavra, compreensão. A partir do momento que você compreende, seja de que forma for, você aceita, né? Então, se a gente se desarmar para qualquer coisa e estar aberto a conhecer, você vai poder tirar suas próprias conclusões, mas não formar uma opinião sem conhecimento, sem entender do que você está falando, né? Eu me lembro dessa briga política que a gente tem no país recentemente, que tinha uma bandeira do Japão pendurada no aeroporto, e aí uma pessoa fez uma live dizendo, olha, como o governo esquerdista está dominando nossa mente, não sei o que, uma baita teoria. Aí alguém falou assim, alguém explicou para ela que essa é a bandeira do Japão, né? Porque tem um sol vermelho. Então, sabe, a ignorância está num nível que está todo mundo amarrando as orelhas de tão grande que estão. E as pessoas não se importam nem um pouco com isso, né? Eu sou do time do Alexandre, tem que voltar cada vez mais. Tá com dúvida, né? Volta no começo da fila de novo. É isso, gente. Eu acho que a gente conseguiu abordar bem o que eu queria mesmo, né? Que é colocar quais são as diferenças, o que norteia a doutrina espírita, né? A Carla foi muito legal quando ela coloca os princípios. A gente, quando discute, né, o que é Pentateuco, qual que é a representação do Kardec, como que ele fez, né, para codificar a doutrina. E exatamente quem estava por trás disso para poder embasar todos esses conhecimentos que não vieram do nada. Vieram do além, porém não do nada, né? Vieram de princípios muito inteligentes, sabe? E eu queria encerrar dizendo assim,
o quanto Kardec foi exatamente, não se apropriou disso e não teve nenhum, ele não se aproveitou do mérito, né? E ele diz assim, que apenas a ordem, né, das questões e a forma como ele coloca, a distribuição metodológica, metódica, e as notas são obras do autor. Então, ele às vezes comenta nas notas, mas não nada que está ali nas respostas são obra dele. E aí ele diz mais, ele diz assim, ó, a doutrina foi escrita sob ditado de espíritos superiores, que a gente já até deu o nome. E a sua filosofia é racional, livre de preconceitos do espírito e do sistema. Olha aqui, eu achei incrível, até grifei o sistema, porque é uma coisa assim muito, muito interessante isso, né? Independente do sistema, por isso que a obra do Kardec até hoje é uma obra que tem sentido e que tem fundamento, porque ela independe de sistema, né? E justamente porque ela tem uma verdade universal e tudo mais. Então, eu espero que nós aqui do Contesta tenhamos contribuído para as pessoas que têm aí as dúvidas sobre essas questões, que são dúvidas muito recorrentes, né? Que a gente costuma ouvir. E convidamos vocês a estarem conosco, curtirem nosso canal, ouvir os podcasts e tudo mais que a gente tem aí. E se tiver perguntas, se quiser fazer colocações, serão sempre muito bem-vindas. Muito obrigada e boa noite.